Fala, Render People! E aí, galera? Você quer aprender a fazer a fraseira é boa, né? Fazer um asfaltinho, querido, um asfalto, coisa mais querida. Dentro do Unreal, um asfalto super realista, uma textura realmente incrível para poder apresentar aí o entorno dos seus projetos dentro do Unreal. Esse tutorial veio para lhe abastecer dessa informação valiosa. E quem comanda hoje é o nosso especialista em Unreal, Breno. Então já deixa o like aqui, curte esse vídeo e vamos aprender a criar um asfalto de primeira linha. Dale render. Fala, Render People! Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Gente, o vídeo hoje tá incrível porque a gente vai construir um asfalto aqui, uma textura de asfalto super realista, de uma forma muito simples dentro do Unreal, utilizando o Quixel Bridge. Só e exclusivamente o Quixel Bridge. Você vai ter um resultado incrível aqui dentro. Você já tá vendo aí na sua tela duas imagens dessa cena que a gente vai construir, exclusivamente esse asfalto que tá incrível. Então aqui com o meu projeto aberto, ó, é uma cena muito simples, é só para mostrar mesmo como é que faz esse material de asfalto realista aqui dentro do Unreal. Primeira coisa, vamos abrir aqui em mais, adicionar Quixel Bridge, tá? Esse plugin maravilhoso que já conhecemos, que nos oferece assets escaneados da vida real, qualidade na certa, temos 3D assets, plantas, superfícies, decalques e imperfeições. Aqui está carregando ainda, ó, porque a qualidade aqui é tão alta. Vou deixar aqui em meio termo, né, a abertura da janela. E para facilitar a nossa vida, o que eu fiz? Eu favoritei aqui para nós. Tem jeito de fazer isso. Você consegue salvar alguns assets, algumas texturas que você gosta mais, né, que te favoreçam em projetos específicos. Nesse caso, eu salvei aqui duas texturas e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 decalques que nos traz essas imperfeições maravilhosas e também um assets aqui que seriam umas pedrinhas que a gente vai adicionar também nesse asfalto. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que a gente vai usar a textura da Quixel de uma forma diferente. Como assim diferente? Então, eu tenho essa textura Rook Asphalt. Eu não vou falar o inglês para não passar vergonha. Eu vou clicar na textura e você vai ver o nome aqui para você estar podendo fazer também. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar no meu projeto ela em High Quality 4K aqui para nós. Eu venho e adiciono ao projeto. Ó. Eu clico em ADD, depois de ter feito o download, claro. Uma vez adicionada, ela está aqui para mim. Essa textura, normal, a gente poderia muito bem aqui arrastar e soltar. E a gente já tem esse material de asfalto que tá show de bola. Só que o que eu quero fazer? Aqui no Quixel Bridge eu vou clicar nas três risquinhos para me dar algumas informações. E a principal que eu quero é esse aqui, ó, Blend Settings. A gente vai mesclar texturas. Como é que funciona? Você precisa estar com uma textura, pelo menos, selecionada aqui no seu Content Browser, voltar aqui no Blend Settings e nomear a textura do jeito que você quer. Por exemplo, Asphalt Blend. É o que eu quero e eu venho e crio esse material. Pronto, tá criado o material. Como é que eu sei? Eu vou minimizar aqui Quixel e eu procuro aqui por Blend Material. Asphalt Blend, que é o que a gente acabou de criar. Eu venho e aplico ele aqui. Nada mudou. Tá, mas por que isso? Porque olha que legal. Quando eu abro esse material, ele tem aqui para nós a base layer, que é a base, a textura base. Temos a textura do meio, a middle, e também a top, que é lá de cima. Então ele nos oferece aqui três texturas que a gente pode misturar. Isso aqui é muito legal. Então qual que é a próxima textura? Eu vou voltar lá e vou pegar esse Old Damaged Road, vou adicionar ao nosso projeto. Adicionado ao nosso projeto. Agora eu volto na nossa textura e eu falo que esse Old Damage Road que a gente acabou de trazer é o do Middle Layer. Então eu pego a textura da cor, substituo aqui, eu pego a textura do Ambient Occlusion, Roughness e Displacement, que é essa aqui mais amarelinha, e também o Normal Map. Pronto, nossa textura já tá aqui de middle. Tá, você vai usar o top? Você pode usar o top para poder fazer uma terceira máscara aqui para nós. Eu não vou utilizar, vou utilizar apenas duas para você ver o tanto que é fácil utilizar esse recurso. Com ele aplicado, né, que a gente acabou de aplicar aqui o blend, vou fazer isso novamente. Apliquei. O que eu vou fazer? O que eu tenho que ter em mente? Esse material, ele tá aplicado nessa malha, que essa malha, na verdade, aqui, o wireframe, ela já tá toda subdividida, ela tem que ter bastante triângulos pra gente poder pintar e ela ter essa informação na malha. Tenha isso em mente. Uma vez aplicado, eu venho aqui em Select Mode e vou em Mesh Painting. Nesse momento, Select. Qual objeto? Esse aqui. Pronto. Painting. Agora aqui, a gente começa a pintar. Olha que legal, já aparece aqui pra nós um pincel. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso inverter essa seleção para poder pintar sem precisar apertar Shift. Eu pintei aqui uma coisa, ó, olha que legal. Com Shift eu venho e corrijo, então por isso que a gente inverte pro preto e pro branco. Como é que funciona aqui? Os canais RGB, a gente precisa habilitar eles para eles funcionar. O primeiro
O nada aqui, nenhum habilitado, é o Base Color. Vou abrir aqui. Então, o Base Layer é o 0 aqui, o que tá já nativo. Quando eu ponho Red, o que isso acontece? Ele vai para nós, para o Mid Layer. Então, ele tá aplicando agora a camada do meio. Quando eu ponho Green, a gente tá pintando, então, essa camada aqui, Top Layer, que é a camada que a gente não tá utilizando. Qual que é a diferença? Por que os dois podem estar ativados ou apenas um? Quando eu ativo os dois, isso aqui a gente não vai ver tanto, mas as duas texturas estão sendo aplicadas ao mesmo tempo. Então, quando eu uso, no caso, para a gente poder pintar, eu uso ou Red ou Green. Eu não ligo os dois juntos. E agora, com Shift, eu consigo voltar para a camada original. Tá, mas para que serve então o Blue? Olha que legal que é o Blue. Eu vou ativar o Blue, nada acontece. Para ele funcionar, eu vou subir aqui no nosso material Asphalt Blend e vou habilitar esse Use Puddle Layer. Uma vez habilitado, com o meu canal Blue ativo, olha que legal, gente. Eu consigo pintar o que? Água. Isso aqui é muito bacana. A gente consegue fazer mescla de água, mescla de sujeira, ó, no Red, e com isso a gente constrói esse material. Então vamos construir ele agora. Uou, e aí, tá gostando da aula até agora? O negócio é o seguinte, se você quer saber tudo sobre Unreal, criar qualquer material, criar qualquer cena, quiser cenas externas, cenas internas, dominar a iluminação e tudo que tem a ver com essa ferramenta incrível para ArcViz também, então olha só, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo sobre o nosso treinamento completo de Unreal, tá? Um treinamento profissionalizante que tem tudo que você precisa saber para dominar essa ferramenta e utilizar aí em projetos interiores, de arquitetura, de ArcViz no geral, beleza? Vamos voltar com o Breno para o nosso tutorial de asfalto. Com Shift eu deleto e a água, para eu deletar a água, ele tem que estar com o Blue ativo. Então eu vou deletar tudo aqui para nós e vamos construir isso agora. Primeira coisa, Red, eu quero que tenha uma sujeira, só que tá muito forte, ó. Ela tá muito agressiva, né? Como é que eu faço para diminuir esse pincel? O tamanho dele, ok, um tamanho ok. A força dele aqui eu vou pôr 0,2. Só isso já é o suficiente, ó, para eu ir pintando, ó, nos cantinhos onde vai ter sujeira. Tudo bem ficar mais forte no início, ó, muito legal, bem gostoso. E agora com Shift eu venho e dou uma ajustada nessa sujeira maior, né, que temos aqui. Olha que legal, a gente vai pintando, show de bola. Mas eu noto aqui que tá muito branco, que não tem muito sentido isso aqui do jeito que a gente tá pintando, né? Então como é que faz para ajustar esses materiais que adicionamos aqui na Quixel, né? Fica bem legal, umas manchas invadindo. Shift eu deleto. O que eu faço? Aqui no nosso material, eu vou habilitar o seguinte. Vou maximizar isso aqui. Use Base Layer Ajuste. Então, quer dizer que eu estou ativando o ajuste da base, da layer base. Sim, com isso eu tenho outros parâmetros aqui. Olha que legal. E também eu vou habilitar isso para o Middle. Não vou habilitar para o Top, porque a gente não está utilizando. Uma vez habilitado esses parâmetros, o que eu vou fazer? Aqui no Base Albedo, eu vou simplesmente diminuir o Brightness aqui para 0,4. O asfalto principal ficou bem mais escuro. E aqui no Mid Layer, no Albedo Controls também, eu vou simplesmente deixar em ponto 1. Olha que legal. Então a gente tem um degradê muito sutil de asfalto. A gente pode até dar um gás aqui, ó, ponto 15. Ó. Ponto 15 ficou bem legal. Ó, um degradê bem sutil de asfalto e essa sujeira, esse asfalto diferente que parece que foi passar uma outra camada, né, de bicha ali na nossa rua, né? A gente pode imaginar e fazer essa construção do jeito que a gente quiser. Simples assim. E sobre a água? Os parâmetros da água está no Puddle Layer, que é o que a gente acabou de ligar lá em cima. Acabou não, a gente ligou um pouquinho mais tarde, né? Mais cedo no vídeo. Habilitando aquele Puddle Layer, a gente tem aqui no Blue, então, a nossa água. Então, nesse momento, ó, eu coloco alguns pontos de água que fazem sentido ao meu asfalto. Ó. Eu vou entrar numa câmera que tem aqui pra gente poder visualizar isso melhor, né? Então, aqui, ó, a água, consegue pintar essa água, fica incrível. Olha, eu fico bem animado com isso, porque a qualidade é incrível e fica bem bonito, ó. Show de bola. Só que a gente também tem parâmetros de água aqui, ó. Então, o principal, a opacidade desse líquido. Eu vou colocar aqui 0,05. Ó, ele tá mais opaco e já deu um parâmetro bem legal para nós. E olha que legal que é isso aqui. Eu vou sair da câmera, vou chegar bem próximo à água. Olha que interessante. Eu habilitando esse Liquid Wave Controls e eu vou abrir essas cores, ele se baseia através de cores. Eu vou deixar ele por padrão aqui, na cor que a gente tem, mas na saturação, o ponto 9. Ó. Gente, a água tá movimentando. Se eu pôr aqui ponto 8 para você ver melhor, olha isso. Muito legal, isso nativo da Quixel. Olha que legal, temos animação nessa água, tá? Então, quando a gente volta lá pra câmera, ó, aqui nessa distância a gente consegue notar um pouco, mas não muito. Então, assim, é muito legal ter esse recurso, porque fica bem interessante, ó. Com a água aplicada, ficou... Olha, já pra mim já tá muito legal o material. Eu posso até voltar aqui no nosso material do Mid Layer e diminuir um pouquinho para ponto 1 mesmo, ponto 0,12. Pronto, assim ficou bem legal.
Mas o asfalto aqui, ele tem algumas imperfeições. Como é que eu vou fazer isso? Bom, deixa eu sair aqui pro modo Select Mode. Uma vez feito, ó, tá pronto o nosso material. Fica bem bonito, olha que legal. Espetáculo, espetáculo de material. A gente vai fazer agora algumas imperfeições. Então eu vou voltar lá no Quixel, nos favoritos, e já vou trazer aqui para nós. Asfalto Pé, ó, vou extraindo aqui para nós. Eu vou pôr o mouse em cima para a gente ver o nome do decalque. Esse aqui também é legal, esse é interessante. Esse também é outro tipo de asfalto pé. Temos aqui também umas rachaduras e a faixa do meio do asfalto. Olha, com isso, olha o tanto de imperfeições que a gente trouxe aqui para o nosso projeto. É a forma mais prática de trabalhar com isso. É você simplesmente não se importar com o decalque aplicado. Tá, mas como assim? Não entendi. Primeiro, vamos aplicar a rachadura. Eu simplesmente pego a esfera do decalque e jogo aqui para minha cena. Eu vou simplesmente fazer isso e rotacionar aqui com E várias vezes aqui, ó. É o que me interessa. Não me importo muito com a aparência. Só que eu percebo que a escala disso tá esticada, né? Então eu venho e ajusto aqui mais ou menos no olho com um R de escala, ó, eu deixo essa textura não tão esticada que ela vem naturalmente. Show de bola. Próximo, temos aqui uma mancha no asfalto. Ó, veio duas vezes, eu soltei o mouse sem querer. Ó, aqui ficou bem legal. E vou pôr uma lá do outro lado. Sai um pouquinho aqui da rachada. O que mais que temos aqui? Outro tipo de mancha. A gente pode pôr mais no meio do asfalto, assim. Uma só. O que mais? Isso aqui eu gosto de colocar entre a calçada e a rua. Deu uma escalonada, ó, coloco ela aqui dentro. Olha que legal. Então eu coloco duplicando com Alt algumas vezes por todo o meio fio. Pego, seleciono todas que a gente adicionou com Alt novamente e o W para mover. Eu movo lá do outro lado. Show de bola. Ó, olha o nosso asfalto. Que tá virando, né? Aqui algumas sujeirinhas, ó, bem interessante. Vou rotacionar para não repetir. E por fim, a faixa central do nosso asfalto. Escalono ela novamente. Ó, bem legal aqui no meio. E faço isso duplicando para lá. Tá, Breno, mas aí tava bonito, agora essa cabeça parece que piorou. É isso aqui. Literalmente isso aqui que eu preciso. Eu não me importo com o decalque. Eu quero só dele a posição. Por quê? Porque agora, com G para visualizar todos os decalques, eu pego o primeiro, a rachadura. Vou em detalhes e abro esse material. Gente, o que eu vou fazer nesse material de rachadura? Eu vou simplesmente habilitar o Color Overlay e colocar aqui a força de 0.1, 0,1. Pronto, ajustado. Próximo, esse todo claro aqui. Vamos ajustar ele. Eu vou querer nele aqui a opacidade de 0.1. Já deu uma opacidade interessante também, porque ela já mescla bem. Vou pôr 0.8 na verdade. 0.5 para arredondar. O universo gosta de número redondo. Pronto. A faixa de asfalto. Vamos habilitar ela aqui, o material. E simplesmente nela eu vou fazer o seguinte. Eu vou habilitar o Color Overlay, colocar 0.25 para escurecer ela um pouco e a opacidade aqui de 0,5, ó, já entrou melhor no nosso material. O outro, esse aqui, ó, que a gente colocou, vamos habilitar ele também. Geralmente a opacidade, gente, sempre 0.1, 0.2 já é o suficiente, ó. Olha que legal, já deu um outro aspecto. Aqui a sujeirinha, vamos habilitar o material dela, opacidade 0.1, ó. Bem interessante. E aqui a borda, né, do meio fio, eu vou habilitar também e vou pôr aqui 0.1, 0.2, 0.15, vou pôr 0.05, olha, bem sutil. Gente, tá pronto. Olha que legal. O nosso material de asfalto, com os decalques, eu vou habilitar e desabilitar eles. Eu vou selecionar todos os decalques e vou ocultar. Ó, já tava um asfalto lisinho. Se você quiser um aspecto de um asfalto mais agressivo, mais quebrado, né? Mais um urbano ali mesmo, raiz, olha o que os decalques faz para nós. Isso aí você simplesmente ajusta aqui no olho, né? Essas linhas aqui do asfalto, né? E ajusta aqui no meio da câmera. Você consegue ajustar a rachadura mais para lá, a rachadura mais para cá. Você consegue administrar isso bem melhor. E por fim, se você quiser adicionar de uma forma bem prática algumas pedrinhas, o Thunder Rock aqui, eu vou jogar para o nosso projeto, eu vou exportar. Eu venho, solto, arrasto aqui para cá. Mas eu percebo que o Thunder Rock tá pegando os decalques, né? Ó, eles funcionam, o decalque está passando por cima dele. Aqui em detalhes, na lupinha, eu pesquiso por decalques. Ó. Esse elemento tá recebendo decalque? Sim. Não, eu não quero mais. Olha que legal. Então ele recebe ou não os decalques, tá? E o seu tamanho aqui na escala, eu vou travar o meu cadeado, eu vou por 0,5 e eu simplesmente coloco isso aqui. Desligo o grid de movimento, né, pra gente não ir de 10 em 10, a gente ir mais livre esse movimento, e afundo ele um pouquinho para dentro do asfalto e ponho ele
se quiser, um pouco aqui na sarjeta, né? Pra gente ter aqui algumas pedrinhas, algumas imperfeições, de uma forma bem simples de adicionar isso, ó, bem prática, ó, lá em cima, rotaciono, né? Pra gente não ter repetição e duplico isso pra lá. Olha aí, gente. Vai falar que não é fácil fazer esse material. Quando eu entro aqui no meu sequencer, a gente coloca até uma parte de vegetação e lá uma câmera superior. Olha esse material realista dentro do Unreal, com pouquíssimos cliques, muito prático, né? Depois que você entende o processo, que é Blend Mode, imperfeições e detalhes de sujeira, pedrinha, essa cena tá incrível. Ela começou de um jeito e ela finalizou nessa qualidade. Olha essa rachadura. Coisa mais linda, gente. Eu agradeço a sua presença até aqui. Faça a sua versão, poste nas redes sociais, marque o nosso @ lá do Instagram, Off3D Academy, porque eu quero ver a versão que você fez desse asfalto, que vai ficar incrível aqui dentro do Unreal. Beleza? Valeu, gente, e dá-lhe render. Uou, e aí? É fácil ou não é? Foi fácil porque tem um especialista te explicando, te entregando o ouro, né? Isso é bom demais, né? Você quer aprender o que mais sobre Arquiviz, comenta aqui. É importante você comentar, porque assim a gente cria vídeos novos e interessantes e importantes para você que está comentando sobre o que você precisa realmente aprender aí no seu dia a dia, tá bom? Além disso, curte esse vídeo, eu já pedi, mas se você não curtiu, né? Então curte aqui esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nadinha e vou deixar aqui também um card com um vídeo, dessa vez de 3D Max e Corona. Mas é muito legal porque o fog, a atmosfera, né, aquela massa densa pode ser até de poeira, mas aqui nesse caso de fog mesmo, para dar um clima para sua imagem, direto no render utilizando o Corona, tá? Então aprenda a fazer fog, neblina dentro do seu render para dar aquele clima específico, se você quiser fazer isso pro seu projeto, beleza? Domine isso também no cardzinho que tem aqui em cima e bora pro vídeo, beleza? Dá-lhe render!